Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui finalizando alguns vasos, casinhas para as minhas plantas, ó. E me lembrei que eu nunca conversei com vocês sobre as características que são necessárias nos vasos das RDs. A gente já falou da beleza, da estética, das cores vibrantes que eu pessoalmente adoro neles, mas a gente sempre fala sobre a beleza, mas não fala sobre as características que são importantes, são imprescindíveis para que elas desenvolvam bem e que se tornem as rainhas que a gente está acostumado a ver, né, nas fotos, nos vídeos e coisa e tal. Né? Não é só a beleza e a parte estética dos vasos que interessa. Para dizer a verdade, isso é o mínimo. Pode ser o vasinho que for, no material que for, desde que ele obedeça algumas características que para as rosas do deserto são imprescindíveis. Então eu vou virar a câmera e a gente vai ver os vasos mais de perto, só que dessa vez não dá para tirar o olho da beleza deles não, porque estão muito lindinhos. Mas a gente vai prestar mais atenção nas funções, certo? E aí eu vou mostrar para vocês o que é que eu aqui considero imprescindível em qualquer vaso que vá se tornar a casinha de uma rosa do deserto, mais pra frente. Vou virar para vocês poderem acompanhar, tá bom? Ó. Olha só, gente. Esses 5 foram os que eu finalizei agora, são os últimos, né? Eles ainda estão secando com resina, mas já dá para pegar, só não dá para botar as plantas ainda. Leva 5 dias depois de passar a resina para que eles fiquem totalmente prontos. Mas já tem 5 casas novas esperando as minhas bonitas para morar. Sim, vamos lá. O que é que a gente tem que falar sobre vaso? Primeiro, né? Esses daqui são vasos tipo bacia. Deixa eu virar esse para que a gente possa entender melhor. Todos esses aqui são vasos tipo bacia, certo? Assim, ó. Certo? Mas esses daqui não são os que eu uso quando as RDs estão pequenininhas. Então eu trouxe para mostrar para vocês mais ou menos qual é o processo. Vamos lá. Quando elas estão muito pequenininhas, que saem do berçário, eu utilizo saco de replantio. Saquinhos de muda, como o pessoal chama, né? São esses aqui. Essa daqui, ó, é uma bebezinha ainda muito pequena. Deve ter uns 3 meses, 4 meses mais ou menos, né? Então ela saiu do berçário, saiu da bandeja de germinação direto para cá. Tá desenvolvendo bem direitinho aqui. Tá lindinha, saudável, maravilhosinha. E por que eu uso o saquinho? Porque o saquinho dá a possibilidade dela... Olha a quantidade de furos que tem nesses saquinhos. Tem furo em todos os lugares. Ele é totalmente furadinho. Ele tem um tamanho que permite que a rosa do deserto desenvolva até quase uns 6 meses. Dá para ficar um ano, se a gente não quiser fazer replantio. Então eu deixo ela desenvolver bem. Ele é flexível, então não machuca as raízes. No desenvolvimento as raízes não ficam presas como ficariam num vaso. Aí eu coloco elas nesses saquinhos de muda. Elas vão ficar aqui até um tamanho razoável. Vou mostrar para vocês uma já grande. Ó, olha o tamanho dessa moça. Olha só. Olha só o tamanho dessa menina. Olha que coisa mais linda. Essa daqui tem uns 5 meses, mais ou menos. Tá desenvolvendo aqui no saquinho. Tá muito bem, tá legal. Tá até com brotinhos que eu nem queria nascendo. Esses brotinhos, como essas minhas RDs são para cavalo de enxertia, normalmente eu tiro esses brotinhos que estão nascendo para estimular que esse galho engrosse, né? Se fosse para eu criar ela como cimenteira, quanto mais brotinhos, mais bonita ela fica. Mas como ela vai ser cortada, mais ou menos aqui, o que me importa é o desenvolvimento do caudex.
né? Então, ela já tá com um tamanho interessante. E até quando eu deixo nesse saquinho? Até eu ver que tem raiz saindo pela parte de baixo. As raízes estão já estourando o saco, digamos assim. Aí eu vou e retiro elas. E depois disso, eu normalmente coloco num vaso plástico. Porque o vaso plástico vai ser o lugar que elas vão desenvolver até que o Caudex esteja num tamanho bem interessante mesmo. Então, normalmente eu tiro elas daqui e coloco num vaso tipo esse aqui. Certo? Ó. Aí o mais importante, olha a quantidade de furo. Vaso para rosa do deserto, bom é vaso que parece uma peneira, certo? Quanto mais furado, melhor. Então, esse vasinho plástico vai ser o que ela vai vir. A próxima casinha dela vai ser essa daí. Então, ela fica aqui por cerca de 1 ano. Normalmente eu deixo ela nesse vaso plástico por cerca de 1 ano. Aí sim, o Caudex engrossa o suficiente para que eu retire ela e começar a usar bacias. O vaso cuia, né? Como eles são chamados comercialmente. Pelo menos os de plástico a gente compra como vaso cuia. O vaso cuia é esse aqui, que também, ó, é totalmente perfurado. É peneira também. Mas ele é mais raso. E ele vai permitir que a rosa do deserto, o Caudex, expanda e vá crescendo e vá trabalhando raízes como a gente gosta, né? A gente gosta dela com raiz trabalhada. Então, esses vasos plásticos normalmente são os mais utilizados. Eu só utilizo o vaso plástico até esse estágio aqui. Porque no vaso plástico ela fica até 1 ano, o mais que eu deixo é 1 ano e meio. Depois que ela sai do vaso plástico, as minhas vão para a bacia. E aí eu, pessoalmente, não uso bacia plástica. Mas não é por nada. A bacia plástica ou essas bacias que eu uso são de concreto, né? Concreto pintado. Eu uso as de concreto justamente porque eu gosto desse acabamento aqui. Aí a questão é estética. Mas a bacia de plástico tem vantagem, principalmente o peso. Para você deslocar uma rosa de um lugar para o outro, a bacia plástica é muito mais interessante do que a bacia de concreto. Aí vamos lá. Quais são as vantagens da bacia? A boca larga, né? Ó. Nessas bacias grandes aqui, eu só coloco matriz. Eu coloco as rosas que já estão num tamanho grande, né? As menores vão para bacias de concreto mais ou menos desse tamanho aqui, né? Normalmente com cerca de 25 centímetros de boca. Essa daqui já tem 40 de boca. É para uma planta já adulta, uma planta já grande. O importante da bacia é furo. Aí vem a questão. Muita gente escolhe não botar em bacia plástica por causa do acúmulo de água, da retenção de água. O plástico, ele retém mais água do que o concreto e do que a argila, né? A cerâmica. Vasos cerâmicos, eles chupam a água, né? Quando a gente joga e ajudam a drenagem. Então, realmente ajuda muito na drenagem. Mas os meus são pintados, como vocês estão vendo. E eles não são só pintados. Para que a tinta dure, eu impermeabilizo. Se vocês prestarem atenção, eu coloquei coisa molhada aqui, ó. E a água não desceu. Olha só. Ela fica como uma piscininha mesmo. Não desce. Ó. O vaso não é capaz de absorver a água. Por quê? Porque aqui dentro eu passo uma camada de impermeabilizante antes de pintar. Uma não, na verdade 3. São 3 mãos de Neutrol que vão aqui, que é um produto que é utilizado em caixa d'água para impermeabilizar. Então, meus vasos não tem como ajudar na drenagem, eles não ajudam. Por isso eu tenho que caprichar no substrato.
O que faz a drenagem funcionar nas minhas plantas é o substrato, não é o vaso. Meu vaso tanto faz eu colocar nesse, como colocar num vaso plástico, porque ele não vai ajudar na drenagem. Depois de impermeabilizado, o vaso de cerâmica ou o vaso de concreto fica similar a um vaso de plástico, ele não drena. Por isso mesmo, eu não utilizo de jeito nenhum um vaso que só tenha um furo. Meus vasos, no mínimo, tem 4 furos. No mínimo. Esse daqui tem 4 furos na parte de baixo. Esses daqui tem 3 furos na parte de baixo e um furo na lateral. Aqui, ó. Então, todos são bem furados para que não tenha retenção. E outra coisa que eu coloco, que eu acho muito importante, são os pezinhos. Ó, esses pezinhos evitam que a água acumule, porque aqui o vaso não vai ficar topado no chão, então vai ajudar, vai facilitar a água escorrer, certo? Então, essas são as funcionalidades que a gente precisa observar, além da beleza, na hora de escolher a casinha que a gente vai colocar nossas RDs. Não precisa ser, não basta ser só bonito o vaso. Ele pode ser lindo, mas ele pode não fazer bem para nossa planta. Ele tem que ser bonito, mas ele tem que ser adequado. Mais do que bonito, ele tem que ser adequado. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem e apreciarem os meus. Mais para frente, né, daqui a uma semana, eles já vão estar com rainhas neles. Aqui vai ter uma malévola maravilhosa nesse vaso dourado. As outras eu ainda não escolhi, né, quais vão estar em cada uma, mas o dourado vai estar com a malévola por causa do lugar que ela fica. Então, eu tenho 3 vasos iguais, então esse aqui é o terceiro. Então, já tem uma malévola esperando por ele. E esses 4 ainda vou eleger quem são as moradoras. Meu vaso, minha vida. Elas estão esperando. E aí eu mostro para vocês já com a planta, eles sequinhos. Agora vai continuar o processo de secagem aqui. Como eu disse a vocês, são 5 dias depois de resinados, para que eles possam receber terra, água e tudo mais que a gente utiliza no cultivo. Tá bom? Beijão para todo mundo.